Quando Júlia embarcou em um voo para fazer uma visita surpresa ao pai, ela estava ansiosa para conhecer a noiva dele. No entanto, ela ficou em choque ao ver sua amiga de infância junto com seu pai, quando chegou na casa dele horas depois. "O que ela está fazendo aqui?" Júlia perguntou com raiva. Depois de se formar em uma das melhores universidades do país, Júlia foi contratada por uma empresa multinacional. Ela trabalhou lá por 5 anos antes de abrir seu próprio negócio, uma loja de roupas de grife. Como seu pai Paulo era rico, ela não teve dificuldade em conseguir o investimento inicial. Júlia viveu uma vida aparentemente perfeita, até que sua mãe faleceu de câncer 1 ano depois. Ter que se despedir de sua mãe foi o pior momento de sua vida. Ela sentiu seu coração se partir em 1 milhão de pedaços vendo o estado em que seu pai ficou. "Meu amor, me leve com você", ele gritava enquanto se despedia da esposa. 2 anos depois, Júlia ainda se lembrava de como se sentiu ao ver o pai chorar daquele jeito. Ela passou 2 meses na casa dele após o funeral, e fez de tudo para animá-lo, mas viver sem sua amada esposa parecia impossível para Paulo. Depois de voltar à sua rotina normal, Júlia ligava para o pai todo final de semana. Ela perguntava se ele havia feito novos amigos em sua pequena cidade natal, ou se Paulo tinha conhecido alguma mulher que lhe parecesse interessante. Mas sempre que Júlia conversava com o pai, ela percebia que ele estava cada vez mais deprimido. Ele só falava sobre sua falecida mãe e o quanto sentia falta dela. Paulo não queria sair de casa, muito menos conhecer outras pessoas, mas Júlia insistiu. Ela pediu que ele fosse pelo menos passear no parque todos os dias, porque acreditava que isso faria se sentir melhor. Cerca de 3 anos e meio após o falecimento da mãe, Júlia sentiu que o humor do pai estava diferente quando ouviu a voz dele ao telefone. Ela ouviu rir pela primeira vez em muito tempo. "Pai, eu amei ver que você está tão feliz hoje." Ela disse a ele. "Eu quero ver você assim sempre. Há uma razão pela qual estou tão feliz. Quer saber qual é o motivo?" Paulo disse rindo. "Claro que eu quero." Júlia falou curiosa. "Por favor, me conte." "Eu conheci uma mulher em um restaurante. O nome dela é Clara. Ela trabalha como garçonete lá." "Meu Deus!" Júlia exclamou. "Pai, isso é muito legal. Fui almoçar lá e nós conversamos um pouco." Paulo revelou. "Ela parece ser uma mulher incrível. Estou muito feliz que você finalmente conheceu alguém." Júlia disse ao pai com um sorriso. Algumas semanas depois, Júlia estava novamente ao telefone com Paulo quando soube que ele havia saído com Clara. Ela ficou feliz pelo pai, porque não o tinha visto falar de alguém com tanta paixão nos últimos anos. Ao conversar com ele a respeito de Clara, Júlia sentiu que ele estava levando seu relacionamento muito a sério. No entanto, ela não tinha certeza do que a garçonete sentia por seu pai. Com o passar do tempo, Júlia parou de ligar para o pai com tanta frequência. Ela se sentiu aliviada ao saber sobre seu novo relacionamento, e parou de se preocupar tanto com ele como antes. Em vez disso, ela passou mais tempo envolvida com seu trabalho e se concentrou em seus negócios. Algum tempo depois, Júlia ligou para o pai porque não falava com ele há semanas. No entanto, ele não atendeu a ligação dela, mas enviou algumas fotos mais tarde naquela noite. "Mas o que é isso?" Júlia engasgou ao olhar as fotos que seu pai havia enviado. "Eu não posso acreditar nisso." Acontece que Paulo ficou noivo de Clara. Ele enviou à filha fotos do anel de diamante que comprou para a noiva. Assim que recebeu as fotos, ela ligou para Paulo. "Pai, eu queria conhecer ela primeiro." Júlia reclamou por telefone. "Isso não é justo. Você tomou uma decisão tão importante sem mim." Paulo sorriu. "Tudo aconteceu tão rápido que não consegui compartilhar nada com você. Vou reservar o próximo voo, e irei aí para a sua casa." Júlia começou falando. "Eu quero conhecer a Clara. Quero ver por mim mesmo quem ela é, como ela é, e também não vejo você há muito tempo." "Espere um pouco." Paulo fez uma pausa. "Você não precisa reservar 2 voos no mesmo mês para vir aqui." "2 voos? O que você quer dizer com isso?" "Bem, a Clara e eu decidimos nos casar no próximo mês.
Então você pode reservar o voo para assistir ao nosso casamento. Júlia ficou chocada. Depois de desligar, ela achou que deveria surpreender o pai visitando ele 2 semanas antes do casamento. Ela imediatamente reservou o voo e esperou o dia em que se encontraria com ele. Júlia acreditava que faria uma surpresa ao pai, mas o que ela não tinha ideia é que quem seria surpreendida era ela. Júlia não imaginava que depois de conhecer a noiva de seu pai, sua perspectiva sobre o casamento dele mudaria completamente. Júlia estava animada para reencontrar o pai. Depois de chegar à sua cidade natal, ela pegou um táxi e foi até a casa dele. Quando chegou, ela bateu na porta e esperou para ver a reação dele. "Júlia!" Paulo exclamou, abrindo os braços para abraçar a filha. "Eu não imaginei que você viria tão cedo. Eu queria fazer uma surpresa para você." Ela respondeu e abraçou o pai. Mas de repente seu sorriso desapareceu, quando ela olhou para a noiva dele, parada dentro de casa. "Essa é a Clara." Paulo disse enquanto caminhava em direção à noiva. "Clara." Júlia falou incrédula. "Eu não posso acreditar que é você." "Júlia, eu não te contei sobre a Clara, nem mostrei as fotos dela, porque pensei que você seria contra o nosso casamento." Paulo começou a explicar. "Ela me tirou da tristeza em que eu vivia depois da perda de sua mãe. A Clara me ajudou muito. Ela fez eu me sentir vivo novamente." Júlia não conseguia acreditar que a mulher por quem seu pai estava apaixonado era, na verdade, sua melhor amiga de infância. Clara era colega de classe de Júlia na escola, e as duas eram melhores amigas até que uma grande discussão as separou. O pai de Clara não era tão bem de vida quanto Paulo. Ela morava em uma pequena casa sem nenhum luxo, enquanto Júlia desfrutava de inúmeras comodidades enquanto crescia. Quando as duas eram pequenas, a situação financeira da família não as incomodava. No entanto, Clara ficou com inveja de Júlia quando elas entraram no ensino médio. As duas ainda eram amigas até Júlia começar a namorar um jovem que Clara gostava secretamente. Quando Clara os viu juntos, ela foi até Júlia e disse para a amiga nunca mais falar com ela. "Mas por quê?" Júlia perguntou, mas Clara saiu sem responder. Mais tarde naquele mesmo dia, Júlia descobriu por que Clara agiu daquela maneira. "Eu não tinha ideia de que você também gostava dele. Eu nunca teria saído com ele se soubesse de seus sentimentos." Júlia tentou se desculpar, mas Clara não quis nem ouvir as explicações da amiga. Em vez disso, ela parou de falar com Júlia, e a culpou por ficar com o jovem de quem ela gostava. Faltando alguns meses para terminarem o ensino médio, Júlia recebeu um comunicado da universidade que ela e Clara sempre sonharam em frequentar. Ela recebeu uma oferta de bolsa de estudos com base em seu desempenho acadêmico, mas Clara acreditava que Júlia tinha sido aceita porque era rica. Assim que Júlia começou a cursar a faculdade, ela perdeu contato com Clara. As duas nunca mais tinham se visto até o momento em que Paulo apresentou Clara como sua noiva. "Ela deve estar com o meu pai pelo dinheiro." Júlia pensou ao descobrir que era com Clara que Paulo pretendia se casar. Quando Clara soube da oferta da universidade para Júlia, ela prometeu se vingar, porque achava que a amiga sempre tentou provar que era melhor do que todos os outros. Depois de ver Clara ao lado de seu pai, Júlia acreditava que essa era sua forma de vingança. Júlia não quis criar um clima desagradável com seu pai, e preferiu conversar com a ex-amiga em um momento mais oportuno. Então no dia seguinte, ela foi até o restaurante onde Clara trabalhava. Ela queria falar com a noiva do pai sem a presença dele, e achou que ir até lá seria a melhor opção. Quando Clara viu Júlia passar pela entrada, ela sorriu e pediu que ela se sentasse. "Eu já volto", Clara disse antes de abordar sua colega e lhe pedir para cuidar de tudo por alguns minutos. "Então você está aqui para falar sobre meu relacionamento com o Paulo, certo?" Clara perguntou a Júlia enquanto ela se sentava do outro lado da mesa. "Sim, você está certa. Eu sei por que você está com ele. Você está de olho no dinheiro dele." "Claro que não." Clara balançou a cabeça. "Isso não é verdade. De jeito nenhum." "Clara, não minta para mim." Júlia revirou os olhos. "Eu sei que você sempre me invejou na escola, e pensou que recebi uma oferta da melhor faculdade porque meu pai lhes deu dinheiro ou algo assim. Tenho certeza de que não mudou muita coisa desde então." "Você está brincando comigo?"
Clara olhou para Júlia com os olhos bem abertos. Éramos jovens naquela época. Não me importo mais com o seu dinheiro ou com o dinheiro do Paulo. Não acredito que você ainda pensa que sou a mesma daquela época. Parte de Júlia queria acreditar no que Clara dizia, mas parte dela suspeitava que ela estivesse mentindo. Júlia achou que o melhor a fazer seria conversar com o pai sobre as intenções de Clara. No entanto, quando Júlia contou a Paulo o que havia acontecido entre elas no ensino médio, ele disse à filha que ela estava vendo coisas onde não havia. Júlia, vocês eram adolescentes naquela época. Paulo começou falando. Tenho certeza que a Clara não tem nenhuma má intenção. Ela é uma mulher carinhosa com um coração puro. Tudo o que ela precisa é de uma boa pessoa ao lado dela. Não, pai. Júlia tentou argumentar. Eu sei que a Clara é encantadora, mas ela está fingindo se importar com você porque está de olho no seu patrimônio. Ela só se preocupa com dinheiro. Confie em mim. Quando Paulo se recusou a acreditar em Júlia, ela pediu que ele adiasse o casamento por algum tempo, porque queria provar que Clara estava enganando ele. Querida, você não precisa se preocupar comigo. Paulo disse à filha. Trabalhei e convivi com muitas pessoas diferentes durante anos, e consigo perceber quando alguém está mentindo. Tenho certeza de que a Clara está sendo honesta comigo. Ela me ama tanto quanto eu a amo e estamos prontos para nos casar. Júlia não quis discutir com o pai, mas ainda assim ela não queria que ele se casasse com Clara. Terei que fazer algo antes que seja tarde demais. Ela pensou. Poucos dias depois, Júlia estava na casa do pai quando recebeu uma ligação do hospital. Estou ligando para avisar que o Sr. Paulo foi trazido ao hospital pelos socorristas. Ele sofreu um acidente de carro e sua condição é crítica. Por favor, venha ao hospital o mais rápido possível. A recepcionista falou para Júlia. Ela foi rapidamente para o hospital, e ficou chocada ao ver seu pai deitado imóvel na cama. Pai! Júlia sussurrou enquanto olhava para ele pela janela de vidro. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Quando Júlia conversou com os médicos, eles lhe disseram que a condição de Paulo era crítica. Eles estavam fazendo o possível para salvá-lo, mas não podiam garantir que ele sobreviveria. Paulo permaneceu no hospital nos dias que se seguiram, enquanto Júlia e Clara atendiam a todas as suas necessidades. Os médicos faziam de tudo para tratar seus ferimentos, mas Paulo mesmo achou que não conseguiria. Júlia, acho que é hora de fazer meu testamento. Ele disse à filha antes de desviar o olhar para Clara. Vou dividir meus bens igualmente entre vocês duas. Paulo disse à noiva. Vocês são a única família que eu tenho. Por que eu? Clara perguntou. Ainda não sou da sua família. Acho que a Júlia merece ficar com os seus bens. Acredito que você deveria deixar tudo para ela. Você me ajudou muito nesses últimos tempos. Paulo tentou explicar, mas Clara interferiu, e foi categórica em relação a não colocá-la em seu testamento. Paulo, a única coisa que eu quero é que você se recupere logo. Ela disse ao noivo. Eu quero ver você de pé novamente, está bem? Isso é o mais importante para mim. Júlia ficou surpresa ao ouvir a conversa de Clara com Paulo. Ela não conseguia acreditar que sua ex-melhor amiga estava se recusando a herdar a metade dos bens de seu pai, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Milagrosamente, a condição de Paulo melhorou com o passar dos dias, e algumas semanas depois ele ganhou alta. No entanto, os médicos o instruíram estritamente a contratar um fisioterapeuta para que pudesse ajudá-lo a andar novamente. Nas semanas seguintes, Clara ficou com Paulo e cuidou dele. Alguns meses após o acidente ele estava andando normalmente. Assim que Paulo se recuperou totalmente, Júlia disse ao pai que percebeu que estava errada a respeito de Clara. Eu a vi cuidar de você. Pai, tenho certeza que ela te ama. Você escolheu a mulher certa. No mês seguinte, Paulo e Clara se casaram em uma cerimônia íntima. E Júlia estava feliz porque seu pai havia encontrado o amor verdadeiro depois de anos de tristeza. As duas voltaram a ser melhores amigas, já que Júlia finalmente acabou entendendo que no final das contas, o que realmente importa em um relacionamento é a qualidade do vínculo emocional, o respeito, a confiança e a capacidade de enfrentar os desafios juntos, independentemente da diferença de idade. Cada relacionamento é único, e o mais importante,
Ambos os parceiros precisam estar felizes e satisfeitos com o relacionamento, não importando se tem uma grande diferença de idade ou não. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!